Espero que estejam preparados para um grande programa. Eu me preparei e vocês estão no programa Saúde Master 123. E é ao vivo aqui pela TV Master. Obrigado a todos que estão agora nos canais 20 e 520 da Claro, o indicativo aí que aparece sempre com o código QR, e isso já promove uma interação única. Basta apontar a câmera do celular no decorrer dos 2 blocos que você vai poder perguntar. O Instagram transmite agora ao vivo, o endereço está aparecendo, e na internet, os internautas no mundo inteiro, no endereço tvmaster.tv. Daqui a pouco, ao final do 2º bloco, o VT do programa estará nas nuvens para sempre, para a eternidade, no endereço do YouTube, em TV Master Play. Ou seja, daqui a pouquinho a internet tem esse vídeo do programa 123 de forma pública. E nós temos outros modos inéditos, únicos, de interação no programa Saúde Master. Você pode perguntar também pelo seu navegador. Se você está agora com algum dispositivo móvel, aparece aí, só o Saúde Master tem isso. Se você quer perguntar à doutora que estará no primeiro bloco, você colocará ou pode colocar por extenso, e aí doutora.com, vai cair no WhatsApp aqui. No 2º bloco teremos um médico, um doutor. Se você quiser perguntar direto do navegador, é só colocar por extenso, e aí doutor.com. Portanto, vocês estão no programa da TV brasileira que promove a maior interação e que salva vidas através da informação. E atenção, vocês terão atrações no decorrer desse mês, outubro, novembro e dezembro, atrações únicas. O nosso programa tem excelência na qualidade e vocês já vão ver uma atração, vai aparecer agora. Atenção, será a edição 124, dia 27 de outubro, teremos aqui na bancada, ele vem de Natal, no Rio Grande do Norte, o doutor Tarcísio Barreto. Ele é veterinário, atenção, ele também é neurocientista, palestrante e autor do livro O Segredo da Longevidade. É o dia que os animais estarão todos assistindo. Nós temos uma audiência muito grande. É cachorro, é gato, é papagaio, é jacaré, uma loucura, cobras. E realmente esse médico, atenção, é a primeira entrevista dele aqui na Paraíba. Ele é conhecido até nacionalmente, vem especialmente para o programa Saúde Master. Ele talvez crie uma polêmica, mas ele é responsável pelo que ele vai falar no dia 27. Ele vai comprar, no bom sentido, uma briga com indústrias aí que faturam bilhões no mundo pet. E quem quiser saber como seu animal pode viver mais, assistam o dia 27. Mas teremos outras atrações adiante. Olha lá, isso será o Saúde Master do dia 3 de novembro. Esse médico, ele é veterinário, é aqui de João Pessoa, o doutor Roberto Citelli. Ele é especialista em medicina de pets não convencionais e animais exóticos. Já queria que o Gil me mostrasse, olha, vocês vão ver no dia 3 de novembro, se Deus quiser, aqui nessa bancada, animais que vocês nunca viram ao vivo na televisão. Portanto, realmente programas imperdíveis. E tem mais um que só o Saúde Master pode trazer. Esses 2 médicos, eles são do maior hospital do norte e nordeste do país, o Hospital Português do Recife. Nós teremos, lógico, no mês de novembro, o Novembro Azul, para dar uma ênfase, principalmente
a prevenção ao câncer de próstata. Eles são 2 urologistas, e olha o que eu vou dizer agora. Eles praticamente só operam com robô. É o robô Da Vinci, o XI, eu conheço. É um robô que custa hoje 23 milhões. E eles estarão aqui. O doutor, o Adriano Calado, ele fez a primeira cirurgia robótica com uma criança. E o doutor Clóvis também atua na cirurgia robótica. Eles vêm especialmente do Recife para o Saúde Max. Portanto, qualidade igual na saúde, não perca o tempo em procurar, porque você não irá, com certeza, encontrar. E agora vamos a nossos patrocinadores e, a partir daí, começaremos o primeiro bloco. O oferecimento da Arque Mais Medic, no decorrer dos 2 blocos, vamos falar de cada patrocinador. A Arque Mais Medic é a arquitetura clínica hospitalar, a clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro, o laboratório Maurílio de Almeida e o projeto, que é o maior projeto social do Brasil na forma de salvar vidas em aplicativos, que é o projeto, modesta parte, e com muito prazer eu digo isso, de minha autoria, o projeto Nós Salvamos Vidas. E vamos começar com o primeiro bloco e realmente teremos uma entrevista de total utilidade pública. É lógico, estamos no Outubro Rosa. E eu tenho ao meu lado, é uma estreia, é uma mastologista, a doutora Ana Tereza Uchoa. Doutora, seja muito bem-vinda. Finalmente, eu sei que a senhora trabalha demais, opera demais, atende muito e salva vidas, mas finalmente a senhora está no programa Saúde Max. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite para a gente conversar um pouquinho nesse mês de Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Doutor, eu sempre digo aqui, e sou um pesquisador nato, que é lógico, deveríamos ou poderíamos estar falando sempre e dando ênfase ao Outubro Rosa, porque realmente a situação é muito delicada, né? A gente olha os números mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Hoje o câncer de mama no mundo é o mais incidente. Ele superou, por exemplo, o primeiro lugar, que era o câncer de pulmão. Só para que tenham uma ideia, os senhores, as senhoras, já agradecendo a audiência, no ano passado, estima-se que foram cerca de 620 mil mortes no mundo. E esses números, eles são subdimensionados. Nós sabemos que, no mínimo, é o dobro desse valor. E as perspectivas, infelizmente, não são muito otimistas. Portanto, um programa como esse, a informação, as perguntas que nós vamos responder, elas podem e deverão salvar vidas. Não é isso, doutora? Isso mesmo, Fábio. Inclusive, a gente tem a perspectiva agora para esse ano de 2021 de 66 mil casos novos de brasileiras com câncer de mama. E essa incidência só vem aumentando. 66 mil casos. É uma coisa, eu fico lembrando assim, já é até comum, infelizmente, o que eu vou dizer. Aconteceu agora no âmbito, vamos dizer, da minha família. Hoje é muito comum, né, doutora? A gente já vê, tem um familiar que teve câncer de mama e por aí vai. Portanto, essa informação já se tornou praticamente comum. Quase todo mundo sabe de um familiar que foi acometido ou está nesse momento tratando e, se Deus quiser, vai se recuperar do câncer de mama. Não é isso, doutora? É exatamente isso, porque como a incidência está aumentando, então nós vamos ter cada vez pessoas mais próximas de nós com câncer de mama. É verdade. Um detalhe que está aparecendo aí, se você não quiser interagir pelo código QR, pode também usar esse número aí, está aí o número 98192, bem fácil, 5555, que também vai ser remetido aqui para o WhatsApp. Nós sempre fazemos o seguinte, que todos já sabem, ou quase todos, a gente divulga os programas com muita antecedência e chegam perguntas. Eu seleciono as perguntas que têm um maior envolvimento no caráter de utilidade pública e sou sincero,
eu seleciono, junto com a produtora, a Verônica Amorim, as perguntas mais inteligentes, as mais abrangentes. E, doutora, eu já queria começar com uma primeira pergunta que com certeza chegou. Vamos ver o que se trata. Já agradecendo ao Gil, ao Rafael, ao Daniel, diz assim: estão falando que vacinas para a Covid podem causar o aparecimento de caroço na axila. E daí pode virar câncer. É verdade? Quem pergunta é a Thalita Rodrigues, lá de Bodocongó. Muito obrigado. É uma grande audiência em Campina Grande. E aí, doutora? Não, Thalita, não é verdade. Na verdade, tem uma parcial de verdade aí. Quando a gente toma qualquer vacina, e não só do Covid, existe uma resposta imunológica na produção de anticorpos, e os linfonodos, eles são responsáveis por esse processo. Então, como a gente tem os linfonodos axilares, eles vão estar hipertrofiados, sim, por causa dessa resposta imunológica. Mas isso não vira câncer de mama. Então, não é verdade, a vacina do Covid não vai levar ao câncer de mama. Na verdade, causa hipertrofia como um mecanismo de produção de anticorpos de qualquer vacina, não só do Covid. Doutora, e uma coisa interessante, quando eu fui catalogar as várias perguntas, essa foi uma dúvida assim muito recorrente, né? Portanto, a informação que a doutora traz nesse momento, eu tenho certeza que acalentou aí o coração de várias e várias pessoas. Olha o nosso tema, já está aparecendo aí: prevenção, avanços e novos tratamentos para o câncer de mama. Eu tenho um número aqui que ele é ainda mais preocupante, né? Um número a partir dos registros da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: que nos próximos anos, no mundo, nós deveremos ter mais de 3 milhões de novos casos por ano de câncer de mama, e a mortalidade será superior no mundo a 1 milhão de pessoas. Vejam que realmente, eu sei que toda a imprensa nesse momento é solidária, a gente vê cada ano aí os nossos companheiros, os nossos amigos dos órgãos de comunicação, mas a gente tem que ver que sempre temos que dar ênfase. É lógico, nesse momento, a mulher, principalmente, né, principalmente a mulher, ela está muito atenta e tem que estar sempre, sempre com os exames em dia, fazendo tudo o que se fala e o que se pode a nível de prevenção. Não é isso, doutora? A prevenção é o grande segredo, e eu acho que o olhar da pandemia intensificou mais isso. Temos que prevenir. Isso. Lembrando que a prevenção do câncer de mama, ela é secundária. A gente não evita o aparecimento do câncer de mama, mas a gente consegue fazer o diagnóstico na sua fase mais inicial, mais precoce, e com isso diminuir essas taxas de mortalidade. Já estão chegando muitas perguntas, eu estou notando aqui, tem pessoas, lógico, agradecendo aí ao programa, falando. Outra coisa, doutora, que estão perguntando aqui, eu vou já falar, né, porque eu tenho uma síntese aqui do currículo. A doutora, lógico, além de ser da Sociedade Brasileira de Mastologia, ela também é mestre em patologia mamária, pela grande, viu, e conhecida. E importante, Universidade Federal de Pernambuco, é médica mastologista aqui no Hospital Universitário, o Lauro Vanderlei, e também o hospital ligado à Prefeitura Municipal de João Pessoa. E é também, o que sempre é motivo de orgulho falarmos aqui, ela é professora. Ela atua aí na FAMENE, na UNIP e também na FCM. Portanto, tem muita experiência clínica e cirúrgica a doutora mastologista Ana Tereza Uchoa. Vamos para uma próxima pergunta aí, vamos ver do que se trata. Estamos no programa Saúde Master ao vivo. Olha que interessante, doutora. Pode ser a dúvida de muitos que estão agora assistindo. A touca que evita a queda de cabelo de pacientes com câncer funciona mesmo? Vou fazer químio e me falaram maravilhas. Quem pergunta é a Simone Ramalho aqui de Tambaú. E aí, doutora? É isso mesmo, Simone. A touca funciona como uma crioterapia.
Então, ela congela o cabelo de forma que, na sessão de químio, aquela droga não vai provocar a queda do cabelo. Então, temos respostas, sim, excelentes de preservação. Mas, veja, Simone, você não vai ficar com o cabelo todo. Ele vai cair uma parte, sim, e não é em 100% dos casos que esses cabelos são mantidos. Algumas pacientes, apesar de usarem a touca, eles podem cair, mas a grande maioria, a resposta é excelente, os cabelos são preservados. Eu acredito que vale a pena, sim, Simone. Minha sugestão para você é que tente a touca, sim. Doutora, um pensamento aqui meu, é lógico, nós não precisamos, nem vamos falar em valores, mas assim, doutora, é um valor acessível, é disponível em algum momento aí através do SUS, ou realmente é caro para a grande maioria da população? A touca, me refiro. Fábio, a touca não está disponível pelo SUS, certo. Mas em média, uma sessão de crioterapia na faixa de R$300, tá? Mas olha que interessante, eu tenho uma paciente do Hospital Universitário, do HU, não tinha condições, não foi plano de saúde, o tratamento todo pelo SUS, e ela conseguiu comprar a touca, e ela fazia cada sessão de quimioterapia, e o cabelo dela não caiu, Fábio. Não caiu, né? Eu achei, assim, muito interessante quando selecionamos essa pergunta, porque, assim, é realmente uma coisa magnífica o que eu vou falar, o que a gente aprende, né? Isso aí é o grande detalhe, eu acho que é o trunfo, né, maior do programa Saúde Mais. Quando a gente faz a pesquisa, a gente vai aprendendo. Eu sempre digo, eu particularmente assisto e vou assistir esse programa ainda outras vezes, na grade aqui da Master ou pela internet depois. E o que ocorre? Cada vez, doutora, que a gente assiste, a gente aprende mais. E essa informação, quando ela é repassada, ela se torna forte, ela salva verdadeiramente. Isso aqui não há nenhum exagero no que estamos agora a dizer. Nós temos exatidão do que dizemos. Vamos para uma próxima pergunta aí na sequência dessa dinâmica maravilhosa. Diz assim: sabemos do papel fundamental do homem no tratamento da mulher com câncer de mama. O meu me trocou por uma novinha. E aí, doutora? É a Carla Letícia, lá de Campina Grande. É um bairro logo na entrada da cidade, um bairro muito bacana, que é o bairro do Mirante. Doutora, aí ele usou a expressão homem, eu acho que a expressão não está nem correta, porque a gente sabe que o maior apoio num momento como esse, além da família, é da pessoa que está ao lado da mulher, né? Portanto, eu acho que a senhora, infelizmente, se depara no dia a dia com casos como esse. Infelizmente, não é isso, doutora? Carla, na verdade, na verdade é assim, ele não lhe merece. Esse homem não lhe merece, realmente. Porque a pessoa trocar no momento que você está mais, né, fragilizada, precisando de um apoio, então é uma pessoa que não é digna para você. Né? A gente precisa se valorizar. Fábio, isso acontece, viu, Carla? Mas não é tão comum. Eu vejo maridos muito parceiros, eu vejo pessoas que acompanham as mulheres. Então, volto a dizer, Carla, não era a pessoa ideal para você. Porque se fosse um homem de verdade, ele não teria feito isso. Eu tive agora, recentemente, uma concunhada, né, que teve câncer de mama. Isso é coisa bem recente agora, do último mês. E pude vivenciar, né, toda essa fase e a importância da família e do parceiro, né, que ali está. Portanto, isso é fundamental. Eu digo até que é vital no decorrer do tratamento. Sabemos que é uma luta, é uma batalha de muita tensão, de muita apreensão. Passamos, assim, por momentos muito delicados, né? Já vínhamos, né, de uma Covid, né? Estamos ainda numa pandemia, na verdade. Mas o que ocorre? Várias e várias patologias se agravaram. Se agravaram muitas vezes, né? Não vamos culpar propriamente ou somente a pandemia, mas muitas pessoas, pelo medo, pela necessidade em preservar a vida, deixaram de fazer os seus exames de rotina, né? E no caso, muitas situações de câncer de mama já têm chegado nos consultórios de modo grave. Não é isso, doutora? É verdade. A pandemia atrapalhou nesse sentido, porque nós ficamos muito voltados para o Covid e as outras doenças foram ficando um pouco de lado. Então, muitas vezes, as pacientes, por medo de ir ao consultório, de fazer os exames, foram deixando e aí, realmente, a lesão vai avançando, o tumor vai crescendo.
Eu quero sempre avisar que todas as imagens que aparecem e que aparecerão no decorrer do programa Saúde e Master, elas são licenciadas. Ou seja, elas estão realmente autorizadas para serem publicadas. Vamos ver uma próxima pergunta aí em relação e dando uma ênfase total ao Outubro Rosa. Diz assim: será que existe uma relação entre o uso de pílulas anticoncepcionais com o aumento do risco para o câncer de mama? É a Margarida Rocha aqui, lá é muito bacana. Camboinha. E aí, doutora? Sim, Margarida, existe. O uso de anticoncepcional por tempo prolongado, principalmente nas adolescentes, né, quanto mais jovem, eles têm sim, os trabalhos têm mostrado que há uma correlação. Inclusive, a Agência Internacional de Câncer considera o uso de contraceptivo hormonal como fator de risco para o câncer de mama. E nesse contexto de se cuidar, realmente, eu quero falar da clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Vocês vão ver aí fotos, inclusive, da doutora. Ela tem procedimentos de excelência, é uma grande profissional reconhecida, tem uma clínica que atua de uma forma muito incidente, com vários e vários tratamentos estéticos, repito, tratamentos avançados, na estética avançada. Devem aparecer algumas imagens aí na sequência, que vai evidenciar os tratamentos aí da clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Vamos ver se temos no ponto aí alguma imagem, se não vamos seguir com as perguntas. Está aí, lógico, a logo aí da doutora e na sequência, vejam, não tenham medo, eu sei que a doutora aí está num procedimento, mas realmente as técnicas adotadas pela doutora, o conhecimento é um conhecimento amplo. E vocês vão ver na sequência, na próxima imagem, os vários tratamentos. Inclusive, esse aí eu vou discutir com a doutora, eu devo até colocar esses fios de sustentação, né? Estou discutindo com a doutora, ela vai examinar, eu tenho ficado cada dia mais bonito ainda, ela está cuidando de mim. E notem que, a título de tratamentos, olha que bacana, se você tem algum problema com as suas olheiras, nariz, lábios, o famoso, né, bigode chinês, a parte do malar, a marionete, a parte da mandíbula, ou seja, tudo isso tem como se corrigir quando se tem conhecimento, que é o caso da doutora Gabriela Brasileiro. E olhem aí o endereço, o telefone para você entrar em contato e agendar, que é do WhatsApp, é o 998133677, e o consultório fica ali, no segundo andar, na sala 212, é um prédio realmente de excelência, né? Uma estrutura maravilhosa, que é no Eco Business Center. E a doutora Gabriela atende de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Portanto, pensou em estética avançada na Paraíba para o Brasil, doutora Gabriela Brasileiro. Sim, só falando dos fios de sustentação, eu sempre tenho exaltado, parece que a doutora vai querer colocar aqui. Eu estou tentando fazer que o meu olhar ele apareça mais, porque ele está caindo com o tempo, né? Aí, no caso, eu acho que ela vai colocar uns fios aqui, ela vai me dizer amanhã, acho que vai ficar bem bacana. Vamos a mais perguntas no programa ao vivo pela TV Master, o programa 123. Vamos ver o que chegou aí de perguntas. Olha que interessante. Hoje a mulher brasileira vive em média 78 anos. Observei um artigo que mostra um alto índice de câncer de mama em mulheres idosas. Por que as várias campanhas não falam disto? Foi a Valesca Santos que perguntou aqui no bairro, pertinho do Altiplano. Doutora, eu achei sensacional essa pergunta. Porque, doutora, quando eu fui fazer as pesquisas, há um nível muito alto de câncer de mama em pessoas idosas. É lógico que a estimativa de vida do brasileiro, ela cresceu e tem crescido. Portanto, esse olhar que o programa está agora dando através dessa pergunta, eu achei fundamental. E aí, doutora? É verdade, porque nós temos uma população com a sobrevida cada vez maior. Mas, Valesca, veja só, a sua pergunta, por que as campanhas não falam disso?
Porque, na verdade, a maior incidência do câncer de mama é por volta dos 55 anos. Por mais que nós estejamos, a expectativa de vida da brasileira cresce, mas ainda a faixa etária de maior incidência é realmente os 50 anos. Então, claro que com o aumento da expectativa de vida, eu acredito que as campanhas vão mudar. Mas como a gente ainda tem uma predominância por volta dos 50, é por isso que as campanhas não falam. Mas olha só, eu sempre recomendo, a gente deve começar o nosso rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos e ele segue enquanto a mulher estiver bem, puder ir ao consultório, puder ir até o mamógrafo. Então, não tem um limite, porque, Fábio, o Ministério da Saúde, ele limita. Ele diz que a mulher só precisa fazer mamografia até os 69 anos. Mas eu tenho pacientes maravilhosas de 80 anos, com total condição, e que fazem a mamografia e que vão ao consultório. Mas, doutora, que alerta muito interessante ver como realmente aprendemos, né, com um programa de saúde como é o Saúde Master. Doutora, quer dizer, já existe quase que aquela norma, vamos dizer assim, de até uma certa idade fazer os exames necessários e aparentemente é como se passou daquela idade não precisa ou passou a não existir mais para o sistema de saúde. Muito interessante, não é, doutora? Isso, Fábio, isso é o que a gente combate. Né? Não, a mulher vai fazer mamografia dos 50 aos 69 anos de idade. E as mulheres que têm câncer com 40, com 43, com 44? E as que têm câncer com 75, com 80? Então, são pessoas que estão bem, que vivem, que têm que ter acesso, porque a gente precisa fazer a prevenção, o diagnóstico precoce. Então, se você tem condição, você pode se deslocar, a sua saúde é boa, pode ir ao mamógrafo, vamos continuar fazendo anualmente. Doutora, é um pensamento meu que sempre flui. É lógico que a incidência é muitas vezes maior nas mulheres, né? Temos também o câncer de mama, a título do homem, mas na mulher a incidência é muitas vezes maior, não é isso, doutora? Sim, para ficar claro, Fábio, até para quem está assistindo, a proporção é assim, a cada 100 mulheres com câncer de mama, nós temos um homem com câncer de mama. Um homem, né? Portanto, vejam que interessante, e aí vem a minha pergunta, o meu pensamento. Doutora, normalmente, quando chega no consultório, eu sei que sempre deve ser um impacto, são casos e casos, mas na maioria das vezes é um impacto no momento que diz, é câncer. Doutora, como é? São momentos de desespero, assim, a mulher habitualmente chegando para uma consulta depois de já se saber que é câncer de mama, como é, doutora? Na verdade, Fábio, na hora que a gente dá o diagnóstico, para muitas pacientes é realmente um momento de desespero. Mas sabe por que é desesperador? Porque, às vezes, a gente tem mais noção daquele caso ruim do que a grande maioria, que foram casos bons, que a gente operou, que a paciente está viva, está maravilhosa, está vivendo até melhor agora. Eu tenho uma paciente que, quando a gente fez o diagnóstico, ela era bem gordinha, ela era desanimada, feia, enfim. Fizemos a cirurgia, ela teve um câncer de mama. Aí fizemos o acompanhamento, essa paciente volta depois de 6 meses, quase que eu não reconheço, magrinha, tirou o óculos, o olho dela era azul, a coisa mais linda, o cabelinho curtinho, todo branquinho, mas estava linda. Então, ela conseguiu superar realmente. Então, eu quero frisar isso, Fábio, porque nem todos os casos são ruins, nem todo mundo não vai morrer de câncer de mama. Se a gente faz o diagnóstico precoce, se a gente institui o tratamento, vai ficar curada. Isso faz parte, doutora, da vida. É lógico que a incidência é maior quando observamos fatores negativos, aí aquilo se amplia de uma maneira, né, assustadora. Mas temos que saber, isso vale também para qualquer segmento, que nós temos os grandes profissionais e temos a maioria dos casos, a imensa maioria, no caso de câncer de mama, ele é curável, não é isso, doutora? A gente tem que ir também na fase, isso sempre meu pai me ensinou, né? E me ensina até hoje, que há 50, 60 anos atrás, papai já falava em pensamento positivo. Não existia nem ainda a psicologia positiva que existe hoje, e papai já falava, Heraldo César, que deve estar me assistindo aí em Campina Grande, e ele sempre dizia, Fábio, meu filho, pense positivamente. Não é isso, doutora? Exatamente. Pensamento positivo faz toda a diferença. Rapidinho, Fábio, eu vou só contar uma história, muito rápida. A paciente chegou no meu consultório, já com câncer de mama avançado, e na hora que ela chegou, a gente fez o diagnóstico, conversou, e ela fez uma pergunta para mim. Ela disse assim, doutora, tem jeito? Aí eu falei, tem jeito. Vamos tratar que tem jeito.
Para vocês terem uma noção, essa paciente começou a quimioterapia, depois nós fizemos a cirurgia, foram momentos difíceis, porque ela ficou realmente muito grave, e aí passou. Um belo dia, essa paciente volta muito bem, com shortinho jeans, toda arrumada. Eu disse, você vai tão bonita para onde? E ela me falou, doutora, eu estou indo para Fortaleza passear, porque a senhora disse que tinha jeito. Entendi. Então, a questão do pensamento positivo. Né? É isso que você está falando, que o seu pai falava, verdade. Fábio, é verdade. Faz toda a diferença na recuperação, no tratamento. Ótimo, eu acho que esse relato, além de tudo, é um incentivo, Quando a gente escuta de profissionais de excelência, como a doutora que aqui está, eu tenho certeza, repito, nesse momento nós estamos sendo, assim, alvo de uma informação que faz uma grande diferença. E aí ela ajuda concretamente a salvar vidas. Vamos ver outra pergunta aí na sequência dessa dinâmica maravilhosa que só o programa Saúde Master pode proporcionar. Diz assim: com a pandemia, os casos de ansiedade tiveram grande aumento, como também o consumo de bebidas alcoólicas, motivos importantes para o crescimento de câncer de mama. E aí, doutora, foi a Olga Sulamita aqui do bairro do Bessa. Doutora, isso aí é um fato, nós já falamos números, né? Eu quero ressaltar, esse dado é bem atualizado, é da semana passada, fizeram um levantamento assim, é o que eles chamam de uma amostra, né? E a partir daí viu que a ansiedade grave, repito, não é ansiedade leve não, ansiedade grave, no mundo aumentou em torno de 78%. Portanto, isso são fatores que agravam, com certeza, todo o histórico do câncer de mama. Não é isso, doutora? Isso. Olga, você falou de forma sábia. O alcoolismo, inclusive, ele é fator de risco para câncer de mama, Fábio. O alcoolismo é definido já como fator de risco para câncer de mama. E a ansiedade, que realmente aumentou muito com a pandemia, ela funciona como fator complicador para o câncer. Ela não é a paciente que tem o transtorno de ansiedade, isso vai aumentar o seu risco de câncer de mama. Não, mas vai atrapalhar no seu tratamento, na sua recuperação. Realmente isso é verdade. E um detalhe, eu estou pensando aqui, eu vou fazer um link com o projeto agora, Gil, o Nós Salvamos Vidas. O projeto, no âmbito dos aplicativos, ele tem um aplicativo que defende há 2 anos e meio as mulheres do Brasil. Ele é totalmente gratuito, que é o SOS Mulher Brasil. Eu vou dar uma informação, isso eu visualizei, foi antes da pandemia, eu fui convidado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher em Brasília, e lá estive, e eu visitei o Disque 180, que é onde funciona em Brasília também o setor do Disque 100. É uma coisa impressionante. Chega a ser inacreditável a quantidade de denúncias que chegam. E vocês têm aí, podem baixar agora em qualquer loja de aplicativo, é totalmente gratuito. Tem um aplicativo, repito, está aparecendo aí, o SOS Mulher Brasil, e olhem que interessante. Ele tem na palma da mão, podem testar agora, testem, façam uma denúncia agora. Ele tem 10 maneiras, 10 possibilidades de você fazer automaticamente uma denúncia. E uma coisa que me deixou muito satisfeito essa semana, o tempo médio do atendimento, que não serão robôs que irão atender a sua denúncia, serão mulheres bilíngues, 24 horas atendendo a todos os chamados, a todas as denúncias. O tempo médio de atendimento, você recebe um número de protocolo, está sendo de 6 segundos. Portanto, isso é muito interessante em ressaltar. Portanto, hoje, só não denuncia quem não quer. É na palma da mão, você vai escolher. Se você quiser denunciar pelo Telegram pode, pelo WhatsApp pode, por um e-mail, por um formulário, por um ambiente de bate-papo. Se quiser denunciar em Libras, se quiser denunciar do exterior, é uma coisa realmente sensacional. E o aplicativo, eu posso dizer com muito orgulho, isso eu digo com muito orgulho, se tornou uma referência nacional quando o assunto é salvar vidas de mulheres por todo o Brasil. E aí está aparecendo o selo, que a sua empresa pode conquistar esse selo. Está o telefone aí, que é do WhatsApp, o 981925555. Esse é o selo do projeto Nós Salvamos Vidas, e ele congrega os 4 aplicativos.
é uma base em salvar vidas única no mundo. No mundo, repito. Você tem o aplicativo da mulher, tem o da criança, tem o cães e gatos, dos animais, e tem o que você pode denunciar crimes ambientais, que é o SOS Amazônia. Portanto, se as empresas, produtos e serviços quiserem se aliar ao projeto e conquistar o selo, é só ligar para o número que aí está. Vamos continuar com a nossa interação, vamos ver a próxima pergunta aí no âmbito da proteção em relação ao Outubro Rosa e ao câncer de mama. Diz assim, a biópsia diz realmente se existe ou não a presença de câncer. Não tem outro exame mais avançado e sem dor. Quem perguntou foi a Márcia Marques aqui de Manaíra. E aí, doutora? Mas, Márcia, não dói porque a gente faz anestesia. Anestesia, né, doutora? Então, Márcia está dizendo que dói a picadinha da anestesia. Porque, Márcia, na verdade, não tem um método mais avançado, porque para você confirmar se é câncer, você precisa ter células daquela lesão tumoral que o patologista vai analisar na lâmina e vai dizer para a gente, é uma célula maligna ou é uma célula benigna. Então, é o padrão ouro, nada vai substituir jamais a biópsia. Agora, a forma como a gente faz a biópsia é que pode ser indolor, mas não tem como ser dolorosa se a gente anestesia. Então, veja só, para fazer biópsia, toda biópsia a gente faz anestesia local. Então, a dor que talvez você tenha escutado o relato é porque foi anestesiado. Então, a picadinha da anestesia. Doutora, muita gente aqui interagindo, eu sempre digo, é uma chuva, é uma loucura no bom sentido. E já estão perguntando, eu vou avisar, no segundo bloco, já está aqui nos nossos estúdios da TV Master, eu vou ter uma presença aqui que me honra muito, realmente, que é o doutor Adriano Quirino, ele é cirurgião plástico, e dentro desse contexto, nós vamos falar um assunto relevante, que serão as reconstruções mamárias. Portanto, vocês vão ver. E um detalhe interessante, né, que o doutor cirurgião plástico Adriano Quirino, ele vai presidir pelos próximos 2 anos também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na seção aqui da Paraíba, evidentemente. Ou seja, tem uma missão grandiosa, além de ser um extraordinário, eu digo no sentido amplo da palavra, um extraordinário cirurgião. Portanto, não saiam daí, daqui a pouquinho, o doutor Adriano Quirino aqui ao vivo no programa Saúde Master. Doutora, vamos responder mais perguntas? Sim. Vamos lá. Vamos ver outras perguntas no âmbito do Outubro Rosa, no programa 123 Saúde Master. Diz assim, a amamentação auxilia na prevenção do câncer de mama, já que é considerado o alimento mais completo do mundo, é uma pergunta que está sendo feita pela Tulenca Ruiz do Centro. E aí, doutora, realmente sabemos que é imbatível, né? Realmente o leite materno é o melhor alimento do mundo e eu acho que só faz bem, né, doutora? Mas a senhora é que vai responder. Sem dúvida, é o alimento mais completo. Mas assim, Tulenca, a sua pergunta eu vou responder de 2 formas. Se você amamenta o seu bebê ou a sua filha, esse alimento é fundamental, o alimento mais completo, como você falou, mas ele não vai prevenir para ela o câncer de mama. A gente vai mais lá para frente, ela vai ter que ter os seus cuidados. E para você que está amamentando, Tulenca, sim, tem um efeito protetor contra o câncer de mama. Porém, é importante que a gente lembre que esse efeito protetor da amamentação, ele é durante o menarquema. O que é o menarquema? É o período de vida reprodutiva da mulher. Quando ela entra na menopausa, esse efeito protetor ele se perde. Isso é explicado pela mudança dos lóbulos mamários, que eu não vou dar muita explicação porque fica complicado, Fábio, mas só para a gente entender. Mudam-se os lóbulos mamários e aí, na menopausa, o RIS, aquele efeito de proteção da amamentação, ele cessa e ela vai ter o risco realmente do câncer de mama. Eu vou fazer uma observação, Fábio. Pois não. Ele falou do doutor Adriano. Doutor Adriano, hoje, na Paraíba, é um dos cirurgiões plásticos que mais faz reconstrução mamária, inclusive no SUS. Então, a pessoa com larga experiência na reconstrução mamária, realmente. Uma pessoa com larga experiência. Eu não tenho dúvida. Quando nós, vamos dizer assim, pensamos nesse programa, a gente pensa com muita antecedência, tanto que a gente já tem programas pré-agendados até março de 2022, realmente com estrelas da área da saúde no geral.
E eu não tive e não tivemos nenhuma dúvida de que faríamos um programa diferenciado. É essa a diferenciação. As pessoas, às vezes, perguntam, e têm me perguntado, mas Fábio, que coisa bacana, me abordam em vários locais, o sucesso do programa, é essa seriedade, é a ética, realmente de ir profundamente, de dar espaço. Tanto, chegou um momento que o Saúde Master é importante para todos, principalmente para quem assiste, para os médicos que de forma valorosa vêm até o programa e também para os nossos anunciantes e patrocinadores. Portanto, o programa conseguiu uma fórmula, não é fácil, mas é a fórmula do sucesso. Isso a partir de muito e muito trabalho, dedicação e amor no coração, principalmente, e Deus. Vamos para uma próxima pergunta aí na sequência, para a doutora, uma dinâmica maravilhosa. Nós já abordamos até isso hoje, mas se toca num assunto que eu creio interessante. Diz assim: câncer de mama se tornou a forma mais comum de doença no mundo, segundo a OMS. O Fique em Casa está levando milhares de mulheres às salas de cirurgia. E agora, a pergunta vem do Álvaro Ramos do Centro. Doutora, é lógico aí... Talvez, né, a senhora é quem vai dizer, obviamente, com toda prudência e coerência, talvez aí tenha um pouco de exagero, né, doutora? Assim, o Fique em Casa, lógico, deve ter contribuído, foram momentos, eu julgo que inevitáveis, né, foram acontecimentos que a humanidade passou, né, e está passando ainda. Qual a opinião da senhora? E que foi necessário, né, Álvaro? A gente precisou fazer o isolamento, a gente precisou estar nessa situação para poder conter a pandemia. Então, isso foi necessário realmente. Mas veja só, Álvaro, a questão de estar levando milhares, várias mulheres agora, é porque, por exemplo, algumas mulheres que tinham nódulos benignos, que poderiam esperar um pouco, elas vão ser operadas agora, por exemplo, quando tem indicação. E aquelas com câncer de mama, o atraso, digamos assim, mesmo que haja um atraso no diagnóstico, mas esse atraso não vai impactar de forma tão negativa. Teve um prejuízo, sim, mas não foi um prejuízo tão grande como, às vezes, a gente encontra algumas reportagens, algumas coisas. Não. Houve um certo atraso, sim, a gente tem recebido as pacientes agora, mas a grande maioria em tempo de se tratar e se curar. Eu vou agora fazer uma colocação. Nós temos feito alguns alertas. E é interessante, né, o poder da comunicação. Depois vem a internet, né, que faz com que os dados fluam, e tem acontecido coisas maravilhosas. Nós já fizemos em alguns programas aqui, muitas vezes, apelos éticos, conscientes, por exemplo, a governo de Estado, quando é do âmbito da prefeitura também fazemos, na tentativa de ajudar, sempre nesse conceito, no conceito positivo da história. Já fizemos aqui até indicações ou pedidos ao governo federal, alguns direto aos deputados, ao presidente da República, até já fiz. E é interessante que, de uma forma ou de outra, vêm os alertas. E, às vezes, a gente pensa, isso é impossível. Mas não é, não. Não é impossível. Há 2 anos e meio eu estava diante, vamos dizer lá, da minha sala, em casa, trabalhando, e eu idealizei os aplicativos que hoje salvam vidas. E eu não precisei, não estou aqui criticando, mas não precisei de governo, de prefeituras, eu fui lá e fiz. E realmente isso dá um prazer único, saber que a gente está salvando vida e que está disponível para todo o Brasil. Vocês vão entender agora o motivo dessa minha colocação com essa pergunta aí, e a doutora vai me dar a amplitude dela. Vamos ver o que diz aí essa próxima pergunta. Inclusive eu pesquisei, diz assim: uma nova lei no Distrito Federal garante o direito a acompanhante para pacientes após a cirurgia de retirada de mama. E na Paraíba, quem fez essa colocação muito inteligente, o Robério Romeu, aqui do bairro de Brisamar. Doutora, eu comecei a pesquisar, a senhora tem uma ligação também com a Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa, que está fazendo um trabalho magnífico aí, sempre de parabéns. Eu não canso de dizer, lógico, no âmbito maior, o prefeito Cícero Lucena e o nosso amigo, realmente, o grande amigo, o doutor Fábio Rocha.
Como é que a senhora vê? Essa lei já existe na Paraíba. E aí, doutora? Sim, essa lei ainda não existe na Paraíba. Realmente ela existe no Distrito Federal da seguinte forma: a mulher diagnosticada com câncer de mama, ela tem direito a um acompanhante na internação e após o procedimento. Então, o acompanhante que ela escolhe vai até o internamento, fica lá na enfermaria e após a cirurgia continua acompanhando. Porém, apesar de nós não termos essa lei ainda na Paraíba, o que a gente observa na prática, Fábio, é uma liberalidade da prefeitura no serviço social, com as assistentes sociais, fazendo uma conversa e liberando o acompanhante. Então, aqui no Santa Isabel, muitas vezes, a assistente social entra em contato com a gente libera. E a paciente tem direito ao acompanhante. A gente só respeita o seguinte: como é uma enfermaria feminina, então nós vamos dar prioridade a que a acompanhante daquela mulher seja uma mulher, porque vai ter outra pessoa do seu lado que é uma mulher. Então, a gente garante, sim, não tem a lei, mas na prática, a paciente não fica sozinha, não. A gente tem essa sensibilidade, apoiada, sim, pela prefeitura e junto com o serviço social. Mas, doutora, brilhante essa colocação da doutora Ana Tereza, mastologista. Quer dizer, doutora, propriamente, aqui na Paraíba, não se precisa, né, nem de uma lei, vamos dizer, para que isso tenha efeito. Já está tendo. É uma questão de coerência, de bom senso, né? De toda uma logística que muitas vezes os governos têm essa disponibilidade através dos seus mecanismos e termina que, se Deus quiser, tudo se soluciona. Não é isso, doutora? Exatamente. Nós não temos a lei, mas na prática as pacientes sempre ficam com acompanhante. Doutora, nós encerramos o primeiro bloco apenas ao vivo. Doutora, eu só tenho a agradecer a senhora. Eu quero contar outras vezes com a senhora aqui no programa. Além de tudo, é lógico, o conhecimento da senhora eu já sabia, ou seja, eu vi previamente, analisei, pesquisei, foram muitas indicações. Mas, doutora, a desenvoltura da senhora, a didática da senhora é maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas estão muito agradecidas, muitas estão agora aliviadas, outras passam a estar muito bem informadas e outros também, não é? Doutora, muito obrigado. Se a senhora quiser, ou seja, fornecer o número telefônico ou então a rede social, clínica, onde possam encontrar a senhora, se sinta à vontade. Daqui, de coração, só agradecimento. Eu que agradeço, principalmente, Fábio, pela relevância do programa, que é um programa de utilidade, como você disse, que salva vidas. Então, realmente é um prazer estar aqui e falar para o seu público. Eu quero dizer a vocês que eu atendo tanto no Hospital Universitário, como no Hospital Santa Isabel, pelo SUS. A minha rede social, o Instagram, doutora.Ana Tereza Uchoa. E eu estou à disposição e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial. Já sabem que teremos um segundo bloco aqui maravilhoso. E eu estou me lembrando agora de Flávio Cavalcante. Faz muito tempo. Algumas pessoas já lembram aí, Flávio Cavalcante. Tem que ter a minha idade ou próximo à minha idade. E ele sempre dizia: nossos comerciais, por favor.